Aula de História, Professor Júlio César, para o sexto ano. A origem do homem. E aí, tudo bem com vocês? Legal! Finalmente estamos com mais uma aula de História. Estamos dando continuidade, à nossa matéria. Hoje, o assunto de hoje vai ser sobre a origem do homem, a origem do ser humano, certo? Bom, a origem do ser humano, então, existe aí, dois tipos de pensamento: o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador, Deus. A versão cristã do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, palavra que significa origem. Evolucionismo. Os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Para o evolucionismo, os seres vivos originam-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mutação, evolução. Charles Darwin, cientista do século XIX, é o principal teórico do evolucionismo. Ao longo do tempo, a gente sabe que ocorrem alterações no ambiente, certo? Então, algumas espécies sobrevivem, conseguem sobreviver e outras não. O que o Darwin fez e provou depois foi o seguinte, que existe a tal seleção natural. Então, existia a girafa com pescoço grande e a girafa com pescoço pequeno. O que acontece? Aquela que não conseguia alcançar a comida morria de fome, acaba morrendo. E a outra conseguia sobreviver. A outra conseguiu sobreviver por causa disso, porque o pescoço dela é longo. Então ela se adaptou, essa espécie de girafa se adaptou ao ambiente. A mesma coisa acontece, por exemplo, no nosso livro nós temos o exemplo do urso polar. O urso polar é o seguinte: por que ele é branco? Ele é branco porque ele consegue camuflar, E aí, camuflar, mistura a cor dele com do gelo. Ali que é branco também, da geleira, mistura com aquele ambiente. Então ele consegue caçar com mais facilidade. Então por isso que ele é branco, Por isso que ele tem aquela pelagem branca, Os indivíduos que sobreviveram mais tempo passaram características genéticas para os seus descendentes. Esse processo é chamado de seleção natural. Alguns animais que não conseguiram se adaptar e desapareceram. Essa teoria, ela é muito certa, ela está muito bem embasada, porque várias pesquisas depois mostraram que ela tem realmente uma validade. Encontraram, por exemplo, esqueleto, de um bicho, de uma preguiça gigante. Existia um bicho preguiça enorme, gigante, há muito tempo atrás. Esse bicho preguiça, ele não conseguiu sobreviver. E o mamute? Quem assistiu a Era do Gelo? A Era do Gelo, inclusive, até o cartaz do filme, de algum deles, eu não sei, mas tem um mamute, que ele é uma espécie de um elefante, da mesma família dos elefantes, Ele tem aquela presa. Quem acabou com o mamute? Dizem que foi o próprio homem que acabou com o mamute. Hoje nós temos o elefante, que está aí até hoje, mas o mamute não conseguiu se adaptar, desapareceu. Essa aí é a preguiça gigante, tá vendo? Aí, olha o esqueleto dela, que está lá em Londres, no museu. O urso polar, que conseguiu sobreviver. Os primeiros hominídeos. Homem primata, capitalismo selvagem. Lembra dessa música? Não? Então dá uma olhadinha depois, tá? Ouve ela, porque ela é bem interessante, é bem
mais inteligente do que algumas músicas de hoje aí que está passando. Bom, mas o que eu quero dizer? Olha só, onde entra o evolucionismo na origem humana? Segundo o evolucionismo, o homem faz parte da ordem dos primatas. O que é um primata? Um primata, ele é um mamífero. Um primata, ele consegue agarrar objetos. Ele consegue fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo o primata? Certo? E ele consegue ter noção de distância, né? Da onde estão esses objetos. Então, essas são algumas características do primata. Esses primatas teriam dado origem aos primeiros hominídeos. Os hominídeos têm características muito parecidas com a do homem, com a do ser humano. Os hominídeos teriam dado origem aos australopitecos e depois de algum tempo lá na África, né, teria surgido a espécie Homo, né? E aí foi cada vez evoluindo mais. Aí nós vemos também no livro sobre o Homo sapiens. Sapiens. O que é o Homo sapiens? Sapiens. A palavra Homo sapiens quer dizer saber, sabedoria, homem que sabe. Alguns livros de história mostram um tipo de evolução do homem, certo? Você já viu aquele desenho? Vai mostrando que o homem vai evoluindo devagarzinho, etc. Mas não é bem aquilo que aconteceu. Ainda não se sabe como ocorreu essa evolução do homem para chegar ao homem sapiens sapiens. Então, o homem sapiens, por exemplo, conviveu com o homem de Neandertal e possivelmente pode ter convivido também com outras espécies também. A pré-história é dividida em dois períodos, o período paleolítico e o neolítico. No período paleolítico, o homem sobrevive da caça, da pesca e da coleta de frutas. Para fazer instrumentos de trabalho, batiam em pedras duras, em pedras menos resistentes, até conseguir os objetos desejados, como pontas de lança e machados. Foi nesse período que o homem dominou o fogo. No período neolítico, o grande destaque é a agricultura e a domesticação de animais. Paleolítico, você vê o homem aí caçando, né? Fazendo fogo também, né? Aí já no neolítico, a agricultura, tá vendo? Lembrando que o período paleolítico também foi chamado de pedra lascada. E o período neolítico foi chamado de pedra polida. Considero essa matéria muito importante porque sempre discutimos isso, a origem do homem, e cada um tem sua opinião. De qualquer maneira, quando você estiver numa discussão e quando pedirem a sua opinião, quando você tiver que falar alguma coisa, é importante falar sobre o que você pensa, sendo que isso seja baseado em fatos realmente reais. Eu, por exemplo, já ouvi muita coisa absurda, dizendo que existia o macaco foi deixando de ser macaco e foi virando homem. Então, isso não é real. Não podemos ir nessas tais fake news, né, que já existem há muito tempo. E a melhor maneira disso é estudar. Mesmo que você seja contra ou a favor de um assunto, como esse, do Darwin ou de qualquer teoria, primeiro vamos estudar e vamos ler para saber a verdade. A religião ou a ciência, certo? Elas têm que ser vistas, mas não podemos não podemos fugir do que foi dito, do estudo.
Devemos pautar as nossas opiniões, as nossas ideias dentro realmente do que é real, do que foi dito, e não ficar inventando coisas absurdas por aí, não é mesmo? Então falou, até mais amigos, tchau, tchau.